Evangelho de João, capítulo 1. Esse é o versículo básico. A partir dele, eu quero levar você a uma reflexão muito importante para as nossas vidas, no mundo que nós estamos vivendo, principalmente na nossa carreira cristã. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Vamos ler todos juntos? Apenas um versículo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez a igreja, o que João disse bem forte: Eis. Mais uma vez, fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que seja a tua boca falar a nós, ao nosso coração. Nós estamos aqui para ouvir ao Senhor, porque, ó Deus amado, a tua palavra é que importa para nós. É o que nós queremos, ó Deus, é ouvir a tua voz e praticá-la. Então, Senhor, fala conosco, mesmo que seja de forma dura, mas fala conosco. Mesmo que seja para divertir, fala conosco. Que seja para consolar, fala conosco. Mas que seja a tua voz a falar no mais profundo do nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. O povo de Israel estava vivendo um momento épico na sua história. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, a gente percebe que eles tiveram sempre momentos épicos. Porque todas as vezes que eles eram levados cativos, eles passavam 40, 50, 70 anos ali no cativeiro e eles criavam a expectativa de que Deus iria levantar um libertador, como de fato Deus fazia sempre. Então, quando eles eram levados cativos por Nabucodonosor, eles passavam 70 anos clamando: Deus, levanta o libertador, Deus, levanta alguém que vai tirar a gente desse cativeiro, dessa opressão, desse clima terrível. Deus levantava o libertador, tirava Israel, levava Israel para a terra deles. Depois vinha os outros cativeiros, como o Egito, que levou o povo de Israel escravizado no Egito, e ali no Egito 400 anos pedindo a Deus para levantar um libertador, para Deus livrar daquela opressão, e aí Deus liberta o povo de Israel, e o povo de Israel sempre passando por esse momento de opressão, em que chega-se ao ponto onde nós lemos, em que Israel estava sendo oprimido pelo governo romano. Mais ou menos o que os políticos fazem com o Brasil hoje, não muda muito. Se você quiser entender um pouquinho o que o povo de Israel passava, é só você olhar para a sua história, o que o brasileiro passa hoje com boa parte da política brasileira. A gente trabalha 4 meses para pagar imposto, a gente paga IPVA caríssimo e ainda tem que pagar pedágio se quiser dirigir numa rodovia boa. A gente paga imposto para ter educação, mas se quiser ter uma educação melhor ainda, você tem que pagar uma escola particular. A gente paga imposto para ter saúde, se você quer ter uma saúde melhor ainda, você tem que pagar também um plano de saúde. Então é aquele efeito cascata, né? Uma opressão que a gente vive no Brasil, era uma opressão que o povo de Israel vivia, do governo romano. E eles tinham uma expectativa de que Deus levantasse um libertador. Alguém que trouxesse paz, alguém que trouxesse harmonia, alguém que desse liberdade para eles. E quando João estava ali, à beira do Rio Jordão, e olha para aquele ser, aquele homem singular vindo em direção a ele, João diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali João vê um motivo para ele se tornar, a partir de agora, deixar de ser apenas um judeu para se tornar um judeu seguidor de Cristo, ou seja, um cristão. Mas eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas. Por que é tão difícil a gente escolher algumas coisas na vida? Difícil. Exemplo, escolher a profissão. Foi fácil escolher a sua profissão? Ai meu Deus, o que eu vou ser? Já sabe o que você vai ser, Alberto? Não, não é fácil. Foi fácil escolher agronomia? Foi? Então, caso à parte. Para dar certo você tem que falar que não. Ajuda aí. Não é tão fácil para muitos escolher a profissão. Não é fácil a gente escolher
Porque a gente não sabe o futuro, a gente não sabe qual será a realidade profissional do futuro, a gente não sabe quais portas vão se abrir para nós, a gente não sabe até onde essa profissão vai caminhar. Tem profissão que ela tem um leque de atividades muito grande, outras profissões são muito restritas. Mas também é muito difícil a gente escolher profissão porque a gente olha a questão do ganho financeiro. E é injusto? Claro que não, claro que é justo. Você tem que pensar na profissão que vai te dar uma rentabilidade, porque afinal de contas você tem sonhos. Afinal de contas você vai ter uma família, afinal de contas você vai querer comprar o seu carro, a sua casa, fazer a sua viagem, ter a sua prospecção financeira. Mas aí também escolher a profissão é difícil, porque não é só questão financeira, é também vocação. Já pensou se você tivesse escolhido a agronomia só por causa do salário? Você seria um péssimo agrônomo. Você seria um péssimo músico se escolhesse a música pelo salário. Vocês seriam péssimas professoras se escolhessem... Quer dizer, ninguém escolhe ser professor por causa do salário, né? Quem vai escolher ser professor é louco. Não bate bem, toma gadernal, né? Não, eu escolhi por causa do salário. Não, não bate bem. Dia que você conhecer alguém que é professor por causa do salário, sai fora, porque ele vai surtar mais cedo ou mais tarde. Não bate bem na cabeça. Mas, afinal de contas, a gente preocupa também com a questão da vocação. Sabe aquele médico? Quem aqui já foi numa consulta que o médico não te olhou no olho? Quem já foi? Levanta a mão. Vocês só vão em médico ruim, hein? Aquele médico está no computador. Nome, Alexandre. O que você tem? Dor de barriga. Isso é virose. Toma. Aí chega o outro. Nome, Joaquim. O que você tem? Dor na perna. Isso é virose. Aí chega o outro. Nome, Maria. O que você tem? Eu infartei. É virose. É aquele profissional que escolheu a profissão só pelo dinheiro e não pela vocação. Então não é fácil também. Você tem que respeitar a vocação. Escolher a profissão também é difícil porque envolve sonho. Vocês têm aquela loja de vocês, vocês sonharam com ela. O Ivan tem aquela oficina mecânica gigantesca, só trabalhar com os brutamontes, porque você sonhou com aquilo. Você gosta daquilo. E assim é conosco. É muito difícil a gente escolher o rumo da nossa vida, porque envolve qualidade de vida, envolve família. Eu vou me mudar de cidade. Mas e a esposa, vai querer mudar com você? Não, eu recebi uma transferência e essa transferência vai aumentar o meu salário. Sim, mas os seus filhos vão se adaptar lá? Percebe que não é fácil a mudança? Por que é tão difícil, vocês que são jovens vão passar por isso, e escolher o cônjuge? Com quem você vai se casar? Com quem eu vou me casar? Não é uma matemática fácil. Porque se você escolher errado fora dos propósitos de Deus, o casamento vai ser uma maldição na sua vida. Conhece pessoa que fala que casamento não presta? Que casamento não deveria existir? Que casamento é tudo coisa ruim? O problema não é o casamento, o problema é que a pessoa escolheu errado. O problema está na escolha dela. E aí joga a culpa no casamento. O casamento é uma bênção. Mas quando você casa com a pessoa que Deus não escolheu, não criou para ser o seu par, a sua alma gêmea, o casamento vai ser uma bomba. Vai ser uma tragédia, né? E por que é difícil escolher um cônjuge? Porque envolve felicidade, envolve projetos, envolve história futura. E hoje nós estamos aqui numa igreja cristã. Eu creio que você é um cristão, uma cristã. E eu pergunto, por que você é cristão? Por que eu devo ser um cristão? Eu tenho batido duro aqui em cima dessas situações que a gente tem vivenciado ultimamente, né? Por que eu sou cristão? Não, eu não sou cristão, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque lá o Ministério de Louvor... eu sou cristão porque eu gosto de uma igreja que tem doutrina, então eu sou da Assembleia de Deus. Não, eu sou cristão porque eu gosto da pregação do Silas Malafaia, então eu não sou cristão, eu sou da igreja do Silas Malafaia. E aí o que a gente tem visto hoje em dia são pessoas que frequentam igrejas cristãs, mas não têm a mínima noção do que é ser cristão.
E aí, como consequência de pessoas que frequentam igrejas cristãs e que não sabem por que são cristãos, a gente começa a ver falta de testemunho na sociedade. A gente começa a ver o cristianismo sofrendo uma enxurrada de falta de testemunhos dentro da nossa sociedade. A gente vê um cristianismo sendo dilacerado por todos os lados por pessoas que frequentam igrejas cristãs, mas que não são cristãos. Não são cristãos. Por que ser cristão? João ele diz assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos cristãos, em primeiro lugar, porque nós somos pecadores. Diga, eu sou pecador. João diz, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você se acha menos pecador do que o outro, está dando um retorno aqui. Se você se acha menos pecador do que outro, então você é mais pecador do que aquele que você acha que é menos do que você. O grande problema que nós, seres humanos, enfrentamos é que o diabo tenta nos convencer que nós somos melhores do que na verdade nós somos. O diabo ele tenta nos convencer de que nós somos pessoas mais boas, que nós somos mais cristãos, que nós somos mais fervorosos. O diabo tenta nos convencer que nós somos mais salvos e mais merecedores do que na verdade nós somos. Eu já falei aqui, e volto a repetir, que a única coisa que o ser humano merece é o fogo do inferno. Porque nós somos pecadores. A única maneira de ver o pecado sendo lavado em nossas vidas, em nossas almas, é nos entregando a Jesus Cristo, recebendo Ele como nosso Salvador, e isso, consequentemente, nos transformando em cristãos. Porque só Ele pode tirar o pecado das nossas vidas. O pecado ele é uma doença que nós temos dificuldade de aceitar. Sabe aquela pessoa que tem uma enfermidade, mas ele não admite que tem enfermidade? Aquela pessoa que tem uma enfermidade, mas ele não aceita que ele tem aquela enfermidade. Aquela pessoa que ela tem uma enfermidade e essa enfermidade vai levar ela para a sepultura, mas ela não quer admitir e não quer assumir a enfermidade, e isso atrapalha o seu tratamento. Porque para você ter um bom tratamento, você precisa reconhecer que você precisa de um tratamento para aquele problema. Eu durante 15 anos lutei contra peso. 15 anos da minha vida. Eu tinha que fazer do meu jeito, e aí eu olhava para as minhas roupas, todas bem justinhas, mas não porque elas eram pequenas, mas porque eu estava grande. Até que um dia eu reconheci que eu precisava de um tratamento com a nutricionista. Preciso. Quando eu reconheci que eu não conseguia emagrecer, quando eu reconheci que eu precisava da orientação de um profissional para eu perder peso, quando eu reconheci que eu precisava da direção de um profissional para eu fazer um tratamento que se tornasse eficaz, aconteceu isso aqui, ó. Tá vendo a diferença? Hoje a minha esposa é linda, né? Falei para ela, estou bem? Ela falou, tá, todo mundo vai ver que você emagreceu. Ela é um amor. Né, meu bem? Mas quando a gente não reconhece a enfermidade, a gente não vai atrás do tratamento. Quando você não reconhece que você é pecador, você não entende que você precisa de Jesus Cristo e que só Ele pode te libertar das causas, das consequências maléficas do pecado. A falta de conformidade com a lei de Deus é pecado. E o pecado, quanto mais inerente na nossa história, na nossa vida, mais ele nos afasta de Deus. Foi a consequência na vida de Adão e Eva quando eles pecaram, foram expulsos da presença de Deus. Queridos, mas o diabo começa a nos convencer e a convencer a nossa geração que nós estamos próximos de Deus e não sentimos o fogo do inferno queimando debaixo dos nossos pés. Porque nós nos achamos muito bons. Porque nós nos achamos muito cristãos, e o diabo vira e fala assim, as pessoas não reconhecem o valor que você tem.
As pessoas não reconhecem o ministério que você tem. As pessoas não reconhecem a sua dedicação. E aí você fala, é verdade. Deveriam me tratar aqui, ó, palma da mão. O diabo fala, tá vendo? O que você vai ficar fazendo aí? E aí o diabo começa a plantar a semente do antropocentrismo no nosso coração. Eu sou melhor, eu mereço mais do que o que Deus está me dando. Aí vem a maldição da teologia da prosperidade, que começa a dizer que você tem que dar ordens para Deus, que você merece muito mais do que aquilo que Deus está te dando, que Deus ele é obrigado a derramar sobre você as suas bênçãos. Enquanto a Bíblia está dizendo que nós devemos nos arrepender e bater no peito e falar, miserável homem que sou, só Jesus pode me libertar do corpo dessa morte, do fogo do inferno. Queridos, quando nós não reconhecemos a nossa capacidade pecaminosa, a nossa ruína pecaminosa, então nós deixamos de perceber o caminho que estamos seguindo rumo ao inferno. Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Humanidade, porque todos pecaram. Você tem coragem de dizer assim, eu sou pecador? É? De novo? Aí o diabo sendo lado fala assim, nem tanto. Precisa também, sim, se achar tão pecador, não. Precisa sim, queridos. Ouvi certa vez um pregador dizer que quanto mais mergulhado no pecado, menos o cheiro fétido da podridão do pecado você vai sentir. Isso faz sentido. Sabe por quê? Porque quando você se acostuma a viver em uma palafita sobre uma rede de esgoto, as suas células olfativas, elas se acostumam com aquele odor daquele esgoto, ao ponto que com o passar dos tempos, você não percebe mais aquele cheiro. E aí quando chega alguém diferente na sua casa, a pessoa não comenta, mas ela percebe aquele cheiro e pensa, como que uma pessoa consegue sobreviver e viver aqui nesse cheiro horrível? É como uma pessoa que tem cachorro dentro de casa e que não cuida. Tem gente que cuida, tem gente que não cuida. Aí fica aquele cheiro de cachorro. A pessoa o nariz já acostumou com aquilo. É como uma pessoa que tem aquele cheiro debaixo do braço, aquele cheiro quando tira o sapato, e ele não se apercebe. Ele já se acostumou com aquele odor. Queridos, quanto mais mergulhado no pecado, menos você vai perceber que você está mergulhado naquele pecado e muito próximo do inferno. Aí você deixa de entender que você é pecador, por isso você precisa ser cristão. Essa é a realidade da nossa geração. É por isso que nós temos aqui na nossa cidade mais de 15 mil pessoas fora das igrejas. Pessoas que se identificam como cristãos, mas que não têm a vida de Cristo. E olha que fora desses 15 mil, eu estou colocando 10 mil que se intitulam católicos e evangélicos. Que dentro desses 10 também, se for bater uma peneira aí, você vai tirar poucos que realmente a sua vida identifica como Cristo. Você pode dominar tudo na sua vida. Quem escolheu a roupa que você vinha hoje? Você. O carro que você comprou? Você. O que você vai fazer amanhã no almoço? Você. Agora, se tem uma coisa que você não domina, se chama pecado. Porque o pecado, ele tem duas formas. Nós somos pecadores. Por prática, eu minto, eu roubo, eu falo mal, eu adultero, eu mato. Ou eu sou pecador por natureza. E o que é a natureza? É aquilo que está inerente em nós.
Você não consegue dominar isso. O apóstolo Paulo trata sobre isso quando ele diz, olha, aquilo que eu sei que devo fazer, eu não faço. O pecado que habita em mim faz. Mas todas as vezes que a gente usa esse argumento e diz assim, mas a carne é fraca, a gente está dando oportunidade para que o pecado reine e a consequência será o inferno. Romanos 7,17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, o apóstolo Paulo diz, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. A trágica consequência do pecado é a morte. Quem aqui tem certeza que vai morrer? Poucas pessoas, né? Tem uns que vão ficar aí para a eternidade. Quem aqui quer morrer? Ninguém? Ninguém quer morrer? Mas você vai morrer. Eu já falei aqui que eu vou fazer o velório de muitos aqui. Quem sabe um dia vocês vão no meu velório também. É a única certeza que nós temos. Por quê? Porque a morte é a consequência do pecado. Essa é infalível. Essa ninguém foge dela. É certeza. Agora tem dois tipos de morte que você pode fugir quando você se torna um cristão. Primeiro tipo de morte, a morte espiritual. Que tipo de morte é essa, pastor? É aquela pessoa que está viva, trabalha, estuda, come, bebe, passeia, viaja, dorme, acorda, mas espiritualmente está longe de Deus, não é um cristão, não entregou a vida para Cristo. A Bíblia diz, está morto nos seus delitos e pecados, aos olhos de Deus anda como morto, é um zumbi que anda para lá e para cá, mas está morto aos olhos de Deus. E existe um segundo tipo de morte que você pode fugir dela, a morte espiritual. É aquela morte eterna, a morte, aquele destino em que você segue após o sepultamento do seu corpo. A Bíblia diz que você fecha os olhos aqui, ou você abre no céu, ou você abre no inferno. Não tem meio termo, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem ficar dormindo. Você vai abrir os olhos imediatamente, ou no céu, ou no inferno. Se abrir no inferno é eterno, é morte eterna, não se muda mais, não adianta arrepender. Lembra do rico? Lá no inferno, ele falou, Deus, peça Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e me refrescar a língua que eu estou atormentado nessa chama. E Deus disse, não, filho. Você viveu do jeito que você quis. Você tinha igreja para ir, não ia. Você tinha Bíblia para ler e não lia. Você tinha tempo para orar, não orava. Você tinha a palavra de Deus para você ler e ser um cristão praticante e não praticava. Você queria viver do seu jeito e deixar Deus para lá. Você se preocupava com as coisas do mundo e não se preocupava com a eternidade. Agora você está em tormentos e assim vai ficar para sempre. Eternamente. Não muda mais. Esses dois tipos de morte você pode mudar. Quando você se entrega a Jesus Cristo. Quando você se torna um cristão. No Antigo Testamento, a única maneira de se ver perdoado do seu pecado era levando um cordeiro até Jerusalém, entregando ao sumo sacerdote, e ele iria sacrificar para você. No Novo Testamento, a única maneira de ser perdoado é você receber Jesus Cristo como seu Salvador e passar a viver uma vida agora de acordo com Cristo, ou seja, ser um cristão. Então por que não ser um cristão? Se só existe essa oportunidade. Porque você é pecador, você irá para o inferno nessa condição. Mas se você se tornar um cristão, sendo pecador, Ele te purifica de todo o seu pecado. Amém? Glória a Deus. Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, quando nós nos entregamos a Ele. Segundo motivo, por que sermos cristãos? João diz, no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus. Por que eu devo ser um cristão? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Simples. Não precisa mexer muito linguiça, não. A única pessoa que pisou nessa terra, enviado pelo próprio Deus, para livrar a humanidade dessa maldição, dessa precatória que o diabo havia colocado no jardim do Éden sobre Adão e Eva, se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Não tem Alexandre, não tem Roberto Brasileiro, não tem Papa Francisco, não tem Madre Teresa de Calcutá, não tem Ave Maria, não tem. Não tem. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eis o Cordeiro de Deus. De Deus. O dia da festa da Páscoa estava chegando quando João ele se encontra com Jesus. Então, João tinha bem claro na sua cabeça aquela atitude de levar o cordeiro até o templo para o sacrifício pascal. E quando ele fala que era o cordeiro que tiraria o pecado, todas as pessoas que estavam ali e ouviram João fazer essa declaração entenderam, porque eles já estavam se preparando para a festa pascal. A maioria das famílias que ali estavam já tinha o seu cordeiro de 1 ano, cordeiro sem defeito, preparado para levar para a festa da Páscoa, para o culto da Páscoa. Então, quando João ele declara que esse é o Cordeiro de Deus, eles entendem que para ser livre do pecado precisamos do Cordeiro. Então agora nós temos um Cordeiro não animal, mas um homem que veio mandado por Deus, aquele Cordeiro que vai fazer a mesma coisa que o animal fazia, tirar o pecado do mundo. Aleluia! Aquele que vai nos salvar do nosso pecado. E é interessante que a festa da Páscoa, ela comemorava a libertação do Egito. E eles tinham, por tradição familiar, a história é bem fresca na cabeça, que quando eles foram sair do Egito, Deus deu uma ordem: mata um cordeiro. Esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue dele, vão passar o sangue dele no umbral da porta da casa de vocês, e o anjo da morte vai passar ali naquele lugar, e a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não vai entrar, porque não tem autoridade para entrar, porque significa a marca desse sangue, que essa família pertence ao Senhor dos Exércitos, então o anjo da morte não tem autoridade sobre ela. Queridos, o que essa libertação nos mostrava no futuro? Que Deus enviaria o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, e o seu sangue marcaria aqueles que o convertessem a ele, aqueles que se entregassem a ele. Eu não vejo essa marca, você não vê, mas anjos e demônios veem. Ninguém tasca a mão naqueles que pertencem a Deus, nos filhos de Deus. O povo de Israel, quando ouviu João declarar, eles entenderam essa realidade. Eles entenderam a importância do cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício do cordeiro no Egito era um retrato do trabalho expiatório de Cristo na cruz do Calvário. E agora Cristo estava entre eles para daí a 3 anos derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E João diz para a igreja, para o povo naquela época: se você quer se ver livre dos seus pecados, se você quer se ver livre da opressão do diabo, se você quer realmente ser livre, então se torne um cristão. Queridos, não é a igreja que tira o nosso pecado. Todas as vezes que você ver ou ouvir algum líder de igreja dizendo que ele cura, ele é mentiroso. Ele é um instrumento do diabo. Ele é um filho de Satanás que está entre nós para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não existe pastor que cura ninguém. Não existe missionário, missionária, pastora, bispo, apóstolo que cura ninguém, que muda a sua história. Quem muda a sua história é Deus. Amém? Entenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Então todas as vezes que alguém subir num altar e você ver essa pessoa dizendo isso, saia dali imediatamente, porque quem reina ali é Satanás, não é o Espírito Santo. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro Santo de Deus. É Jesus Cristo de Nazaré. Não é o sacerdócio que te livra das trágicas consequências do pecado. Não são as penitências que eu vou passar para você, eu vou mandar você fazer, que vai te livrar do pecado. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro Santo de Deus. Então entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida a Ele. Somente Jesus, o Cordeiro de Deus, pode te dar esperança, pode te libertar, pode te curar, pode te santificar e pode garantir para você a entrada na Nova Jerusalém. Terceiro motivo para você ser um cristão.
A Deus pertence o seu projeto de salvação. João ele é muito claro quando ele diz assim, olha, vocês são pecadores, está aqui o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Você é um projeto de Deus. Salmo 139:16. Deus escreveu os seus dias no livro da vida. Cada dia, escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Então você é um projeto de Deus. Diga para o seu irmão, você é um projeto de Deus. Fala para o outro lado agora. Agora diga para você mesmo, eu sou um projeto de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você não é obra do acaso. Você não é simplesmente um fruto de um relacionamento entre seu pai e sua mãe. Você é um projeto de Deus. Deus planejou a hora, minuto, segundo do seu nascimento e cada momento da sua vida. Inclusive, o projeto de salvação. Ele é de Deus. Ele não é da igreja. Ele não é da instituição religiosa. Ele não é do sacerdócio. Então, se o meu projeto de salvação pertence a Deus, por que muitas vezes nós vemos cristãos tentando resolver os seus conflitos de salvação pelas suas próprias forças? Sabe por quê? Porque a gente gosta de fazer o papel de Deus. Certa vez eu ouvi uma entrevista de um japonês que inventou o ovo. Ele inventou o ovo com a casca de ovo, com a clara e com a gema de ovo. E aí na entrevista ele com o seu ovo, ele disse assim, nós estamos fazendo o papel de Deus. E eu pensei, tá bom japonês, tá se achando. Próximo passo, para fazer o papel de Deus, botar o ovo, chocar. Pegaram o ovo, colocaram na chocadeira, vira o ovo, 10 dias, 15 dias, demorou demais, eles quebraram o ovo. O que deu? Gorô. Já ouviu falar esse negócio? Já ou não? Só lá em Minas que fala gorô. Aqui também, né? Gorô. Ou seja, então não fazemos o papel de Deus. Você pode fazer tudo, mas a vida, quem dá é Deus. A vida, quem dá é Deus. Por que a gente tenta resolver os nossos projetos de salvação do nosso próprio jeito? Porque a gente se acha melhor do que Deus. Queridos, a igreja cristã está vivendo um momento terrível, onde nós estamos vendo líderes religiosos querendo ser Deus, onde nós estamos olhando pessoas indo para as igrejas não procurando Deus, mas procurando o pastor, onde nós estamos olhando cristãos que não estão indo à igreja para adorar a Deus, mas para buscar uma autoadoração, onde nós estamos olhando líderes espirituais se colocando diante da igreja como como santos, como semideuses. Isso começou com Edir Macedo, passou para o cunhado dele, R.A. Soares, apóstolo Valdomiro, que é cria do Edir Macedo, aprendeu a ser daquele jeito dentro da Universal. E hoje 200.000 igrejas nascem todo dia, não para pregar o evangelho, não para ser bênção numa cidade, mas para tirar dinheiro do povo, para autossatisfação gloriosa das pessoas que estão à frente. O projeto que envolve a sua salvação não é seu, não é da sua igreja, não é do seu pastor. O projeto da sua salvação é de Deus, que enviou o seu Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Então esquece o seu plano. A única participação sua nesse plano de salvação é dizer, sim, eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, e a partir de hoje eu serei um cristão. Um cristão. O diabo, ele tem plantado no coração dos cristãos a autossuficiência. Autossuficiência. Está no YouTube, recomendo que você procure lá apenas o áudio. Uma fotografia do reverendo Caio Fábio e o áudio. Em que ele faz um desabafo. Para quem não chegou a conhecer o reverendo Caio Fábio,
foi um dos maiores pregadores, na minha opinião, até hoje, não existe um pregador, não estou me referindo a ele hoje, mas historicamente, pelas características, não existe um pregador do nível do reverendo Caio Fábio até hoje. É mais ou menos isso aí. Na televisão, quem substituiu ele foi o Silas Malafaia. Até então era o reverendo Caio Fábio. Caio Fábio assumiu a televisão brasileira numa época em que quem pregava para os brasileiros na televisão eram dois pastores americanos, chamados Jim Swaggart e Rex Sambar. Minha adolescência eu ouvia todo o sermão desses pastores antes de ir para a igreja. Uma bênção. E o Caio Fábio, nesse sermão, ele faz um desabafo. Ele estava, pelo que a gente percebe pelo áudio, ele estava num culto, e ele diz assim: olha, eu não caí quando eu adulterei, eu não caí quando denunciaram o meu nome na política do Rio de Janeiro. E ele começa a citar um monte de coisa. Ele diz assim: eu traí todas as vezes que eu aceitava que vocês aplaudissem um sermão meu. Ele diz: eu caí todas as vezes que eu aceitava os elogios que vocês me faziam. Ele disse: eu caí todas as vezes que eu dizia glória a todos os elogios que vocês me faziam. Ele diz: foi ali a minha queda. O restante foi consequência. É um desabafo triste de um dos maiores pregadores. Pastoreava a igreja presbiteriana central do Rio de Janeiro, a Catedral do Rio de Janeiro, nessa época. Queridos, se o plano de salvação fosse meu, todos vocês estariam no inferno. Todos vocês, inclusive eu. O diabo, ele tem plantado essa semente de autossuficiência no nosso coração. Não permita que isso aconteça com você. Todas as vezes que você começar a se achar alguém tão importante dentro da sua carreira cristã, guarde essa frase: miserável homem que sou. É o que a Bíblia nos ensina. Deus tem os modos operantes dele para a sua salvação. A metodologia não é do seu jeito, é do jeito dele. O tempo não é no seu tempo, é no tempo dele. E os recursos. De repente Deus vai usar os grandes pregadores que temos hoje para te pregar um sermão para você se converter. De repente Deus vai usar um analfabeto. De repente Deus vai usar uma pedra. Mas os recursos são dele. Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20, eu quero encerrar com essa passagem. Então, aproximando dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então eu volto à minha pergunta inicial: por que ser cristão? As igrejas estão cheias de pessoas pelos motivos errados. Estão cheias de pessoas que vêm por causa do pastor, por causa do louvor, por causa da instituição, por causa da história. Mas as igrejas estão vazias de pessoas que vêm por causa de Cristo. As igrejas estão cheias de pessoas que não se identificam com Cristo, de pessoas que não leem a Bíblia, de pessoas que não oram, de pessoas que não têm comunhão, de pessoas que não dão testemunho. E eu pergunto: que tipo de cristão você é? Se você quer motivos para ser um cristão, eu te dou 3. Você é pecador? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, a única maneira de tirar o pecado do mundo. E Deus tem um plano de salvação para você, um plano eterno. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você agora.